Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre a forma dos atos processuais no Código de Processo Civil. Na aula de hoje, estudaremos o artigo 203 do Código de Processo Civil, tanto o seu caput quanto os seus parágrafos, ok? Já de início, informo a vocês que será uma aula com muito conteúdo, tá bom? E então, eu até peço a gentileza de que acompanhe a aula até o final. Aprenda, veja o tanto de conteúdo que nós vamos aprender nessa aula aqui, conheça o curso a partir disso e se você de fato reconhecer que nós apresentamos bastante conteúdo para vocês, se vocês de fato tiveram uma aula de verdade e não uma enrolação, por favor, siga o canal, curta o vídeo e compartilhe com os amigos para ajudar o canal a crescer. Como de costume, nós começamos a aula aqui lendo o dispositivo legal. De início estudaremos o caput. O que diz o caput? O caput diz que os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Então, os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Bom, então, o que eu quero que vocês tenham em mente enquanto nós estudamos o artigo 203. Eu quero que vocês tenham em mente que neste artigo nós estudaremos os pronunciamentos dos juízes de primeiro grau, tá certo? Eu quero que vocês tenham essa visão enquanto estudarmos esse dispositivo. São os pronunciamentos dos juízes de primeiro grau. Primeira observação, saibam que os juízes eles têm diversos atos, não é mesmo? Existe inspeção judicial, existe a condução de audiência pelo juiz, enfim, o juiz tem diversos atos. Aqui, nós só estamos estudando aqueles atos que são classificados como pronunciamentos do juiz, perfeito? E eu já ressalto para vocês que sempre que vocês lerem a expressão sentença, vocês têm que ter em mente que sentença, ela só é praticada por um juiz de primeiro grau de jurisdição, tá bom? Sentença, se você leu sentença, é juiz de primeiro grau de jurisdição. Já as decisões interlocutórias e os despachos, esses, tanto decisões interlocutórias quanto despachos, podem ser praticados em quaisquer graus de jurisdição, ok? Então, existem decisões interlocutórias e despachos em outros graus de jurisdição, mas sentenças só existem no primeiro grau de jurisdição. De todo modo, nós olharemos esse artigo 203 na perspectiva do primeiro grau de jurisdição. E eu quero avançar aqui fazendo uma pergunta para vocês, que é a seguinte: qual a importância de se distinguir a natureza do pronunciamento judicial? Qual que é a importância de eu saber que aquele pronunciamento judicial é uma sentença, ou é uma decisão interlocutória, ou é um despacho? A importância ela é muito simples, muito simples. É saber qual o recurso cabível contra aquele pronunciamento do juiz, tá bom? Então, a importância de eu saber a natureza do pronunciamento é eu conseguir distinguir, primeiro, se é possível a interposição de recurso, e segundo, qual o recurso cabível contra aquele pronunciamento do juiz. Faço aqui uma importante observação, que é o seguinte: não importa o nome dado ao pronunciamento pelo juiz, pouco importa o título que o juiz deu para aquele pronunciamento dele. Não importa se lá em cima ele constou despacho como título do pronunciamento dele, daquela manifestação, daquela decisão dele. Não importa se ele colocou como despacho o título. O que importa para nós é o teor, o conteúdo daquele pronunciamento. Então, se o juiz deu o título errado, não importa. O que define a natureza daquele pronunciamento judicial é não o título que o juiz deu para ele, mas sim o seu teor ou o seu conteúdo. Portanto, por exemplo, mesmo que o juiz tenha colocado como título lá despacho, está lá em cima da manifestação dele, despacho, mesmo que ele coloque isso, mas ao ler aquela manifestação, aquele pronunciamento do juiz, você identificar que, em verdade, aquilo lá é uma decisão interlocutória, então aquilo lá é sim uma decisão interlocutória, certo? Então,
pouco importa o nome dado pelo juiz, o que importa é o conteúdo daquele pronunciamento. Vamos lá. Então aqui nós vimos que existem 3 tipos: sentenças, decisões interlocutórias e despachos. E nós vimos também que a importância de se distinguir essa natureza é saber qual o recurso cabível. Pessoal, contra a sentença, cabe o quê? Cabe apelação, olha só. Cabe apelação. Então, guardem isso. Contra a sentença, cabe apelação. Contra a decisão interlocutória, cabe o quê? Cabe agravo de instrumento. Aqui eu não vou entrar nos detalhes do agravo de instrumento, quando ele é cabível, quando não é, enfim. Mas eu quero que vocês gravem. Contra decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. E contra o despacho, professor? Contra o despacho não cabe recurso, olha só. Viu a importância de distinguir isso aqui? Contra despacho não cabe recurso, o despacho é irrecorrível, ok? Então guardem essa divisão que eu coloquei aqui na tela de vocês. Contra a sentença cabe apelação, contra a decisão interlocutória cabe agravo de instrumento e contra despacho não cabe recurso. Vimos o caput, temos agora uma noção geral. Agora, nos parágrafos, no parágrafo 1º, 2º e 3º, nós entenderemos o que são sentenças, o que são decisões interlocutórias e o que são despachos, tá certo? Vamos então para o parágrafo 1º. Aqui diz o seguinte: ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Pessoal, nesse slide aqui, eu quero explicar para vocês o que é sentença. E para isso, nós começaremos a estudar a partir dessa expressão que está em verde na tela de vocês, tá? Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Portanto, de início, eu peço que vocês ignorem o que está em amarelo. Ignorem essa ressalva que está em amarelo. Vamos começar aqui aprendendo o conceito base de sentença. O que é, como regra, uma sentença? É isso que nós vamos aprender. Depois a gente avança para a ressalva, ok? Bom, entendam que nesse parágrafo, o legislador estabeleceu como conceito base, como regra, que a sentença ela tem 2 critérios cumulativos. Eu preciso desses 2 critérios para que um pronunciamento judicial seja uma sentença. Se esse pronunciamento judicial não tiver os 2 critérios que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, não é sentença, tá bom? Ah, tem só um, então não é sentença. Vamos lá, quais são esses critérios? Os critérios cumulativos exigidos pelo legislador são, em primeiro lugar, o critério do conteúdo, ou seja, aquele pronunciamento judicial, para ser sentença, ele necessariamente precisa se fundamentar nos artigos 485 ou o artigo 487 do Código de Processo Civil, que tratam, em relação aqui ao 485, ele trata dos casos em que o juiz não resolverá o mérito, e o 487 trata dos casos que o juiz resolverá o mérito, tá certo? Então, para ser sentença, o conteúdo do pronunciamento judicial necessariamente tem que ser embasado aqui, tem que ser fundamentado ou no 485, que são as hipóteses em que o juiz não resolverá o mérito, ou no 487, que são os casos em que o juiz resolverá o mérito. Mas não basta isso, não basta só utilizar esses artigos. Além disso, é necessário, para ser sentença, o critério do efeito, também chamado de critério da finalidade. O critério do efeito, ele está nessa parte final do parágrafo 1º,
que está aí em cinza na tela de vocês. O que é o efeito que aquele pronunciamento judicial deve causar? Qual é o efeito que ele deve ter para que ele seja uma sentença? O efeito é o quê? Colocar fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extinguir a execução. Vamos resumir isso aí para ficar mais fácil de gravar? Para que haja uma sentença, o efeito do pronunciamento judicial deve ser colocar fim ao processo. Pouco importa se é o processo de conhecimento ou pouco importa se é um processo de execução. Pouco importa. É necessário que se coloque fim ao processo. Colocou fim ao processo, atendi o critério do efeito. Mas basta o critério do efeito? Não, não basta ele. É necessário que também se atenda ao critério do conteúdo. Se eu cumulativamente tiver efeito mais conteúdo, eu tenho sentença. Se eu tiver só um deles, eu não tenho sentença. Ok? Essa é a regra básica do que é uma sentença. Eu preciso que vocês entendam isso. Agora, o legislador ele faz uma ressalva inicial, e agora nós avançamos para essa parte que está em amarelo na tela de vocês, né? Que diz, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais. O que isso quer dizer? Quer dizer que os pronunciamentos do juiz que forem denominados como sentença nos procedimentos especiais também possuem essa natureza, mesmo que não atendam aos critérios de efeito e de conteúdo. Então, presta atenção. O legislador aqui está dizendo o seguinte. Ele está dizendo, olha, eu defino o que é sentença. Como regra, sentença, ela precisa ter esses critérios cumulativos que nós acabamos de estudar. Tem que ter isso como regra para ser sentença. Mas eu, o legislador, mando. E se eu quiser prever na lei uma sentença que não atenda esses critérios cumulativos, eu posso prever na lei. Então, se eu quiser, num procedimento especial, definir um ato ali, um pronunciamento do juiz como sentença, mesmo que ele não tenha o critério do conteúdo e o critério do efeito, eu posso. É justamente isso que está sendo dito aqui. E para não ficar tão abstrato, eu trouxe um exemplo para vocês, tá bom? O exemplo aqui é o quê? É a ação de demarcação de terras particulares. É um exemplo clássico e que mostra muito bem como o legislador pode criar sentenças fora desse conceito padrão do parágrafo 1º. Veja que esses artigos aqui, 581 e 587, eles tratam da ação de demarcação de terras particulares. E nós veremos ao lê-los que existem duas sentenças nessa ação. Diferente, né, ter duas sentenças na mesma ação, mas existem. A sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcanda. Olha que interessante. Aqui está sendo dito que a sentença, olha só, sentença, que julgar procedente o pedido de ação de demarcação de terras particulares vai determinar que seja traçada a linha demarcanda. Note que se eu faço isso, eu ainda não coloquei fim à fase cognitiva do procedimento comum, muito menos extinguir uma execução, né? Porque não tem execução, eu ainda estou no processo de conhecimento. Então, quando eu estou dizendo aqui, olha, a sentença que julga procedente determina o traçado da linha demarcanda, eu estou dizendo, ainda tem que traçar a linha demarcanda, tá? Então, isso aqui vai ser feito mais para frente. Então, eu tenho aqui uma sentença que não se adequa aos critérios aqui cumulativos do parágrafo 1º. E um pouco mais à frente, no artigo 587, ali é dito o seguinte, assinado o auto pelo juiz e pelos peritos, será proferida a sentença homologatória da demarcação. Olha só, depois daquela sentença inicial, eu ainda tenho uma sentença homologatória da demarcação. Então, eu tenho duas sentenças nesse procedimento especial aqui, ok? Então, guardem isso. Isso aqui é só um exemplo para ajudar vocês a compreenderem essa ressalva inicial, mas o que eu preciso de vocês nesse momento aqui da aula é que vocês entendam que existe uma regra para o conceito de sentença, que é um
conceito ali com critérios cumulativos, e existe também a possibilidade de o próprio legislador, excepcionalmente, criar em procedimentos especiais sentenças que não se adequem a esse conceito de critérios cumulativos. Legal, vamos avançar aqui um pouquinho então. Nós já vimos o que é sentença, agora nós veremos o que é decisão interlocutória. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. Então, decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. A partir desse parágrafo 2º, nós vemos que o conceito de decisão interlocutória é um conceito residual, ou seja, o que tem conteúdo decisório, mas não se enquadra no conceito de sentença, automaticamente será decisão interlocutória. Conforme eu constei aqui para vocês, é decisão interlocutória tudo que tiver conteúdo decisório e não se enquadrar no conceito de sentença, ok? Então, o conceito de decisão interlocutória é um conceito residual. Mas não vamos parar por aqui, vamos avançar um pouquinho. Eu trouxe uma pergunta muito interessante para vocês, muito interessante, que é o seguinte: decisão interlocutória pode versar sobre o mérito do processo? Eu vi já que decisão interlocutória é o que tem conteúdo decisório, mas não é sentença. Agora minha pergunta é: porventura, uma decisão interlocutória, ela pode versar sobre o mérito do processo? A resposta é positiva, sim, ela pode versar sobre o mérito do processo. Até porque, olha só, no parágrafo 2º, em algum momento está proibindo que ela verse sobre o mérito do processo? Não está. Então ela pode sim. Porque a sentença, ela exige 2 critérios, conforme nós vimos: o conteúdo e o efeito. E se qualquer desses critérios não estiver presente em um ato decisório, aquele ato, ele não será sentença, mas será, em verdade, o quê? Será uma decisão interlocutória. Eu trouxe aqui um exemplo muito claro. Vou mostrar esse exemplo para vocês e todo mundo vai acabar concordando comigo, porque o exemplo ele é muito evidente. O Código de Processo Civil ele trouxe o julgamento antecipado parcial do mérito. Quando o juiz julga antecipadamente e de forma parcial o mérito, ele não está proferindo uma sentença. Não está. Por quê? Porque, como é parcial, ele não colocou fim à fase cognitiva do procedimento comum. O processo de conhecimento ele continua. Então, quando ele profere ali um julgamento antecipado parcial do mérito, ele está proferindo um pronunciamento com conteúdo decisório, mas que não se enquadra no parágrafo 1º. E, se é assim, esse pronunciamento é classificado como decisão interlocutória. Artigo 356 do Código de Processo Civil. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso, estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. E olha só, avançando nesse artigo, no artigo 356, nós temos o parágrafo 5º que diz o seguinte: que a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Vamos destacar por agravo de instrumento. E nós já vimos que agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão interlocutória. Ok? Então, decisão interlocutória pode sim versar sobre o mérito do processo, sem problema algum. Tudo o que não é sentença, mas tem conteúdo decisório, é decisão interlocutória. Vamos avançar mais um pouquinho. Nós vimos no caput que são 3 os pronunciamentos do juiz: sentenças, decisões interlocutórias e despachos. O que são despachos, professor? Parágrafo 3º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Então, são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo,
de ofício ou a requerimento da parte. Pessoal, nós já vimos nos parágrafos anteriores que se tem conteúdo decisório, ou vai ser sentença ou vai ser decisão interlocutória. Portanto, os despachos eles não possuem conteúdo decisório. Não possuem, porque se tem conteúdo decisório, ou é sentença ou é decisão interlocutória. E os despachos, olha só, eles não causam prejuízo a qualquer das partes. Não causam. Na verdade, um despacho, ele busca dar regular andamento ao processo. Ele busca garantir o funcionamento da marcha processual, ok? E eu trouxe aqui um acórdão que eu acredito que vai facilitar essa compreensão aqui por nós, tá bom? Vamos ver o que constou aqui nessa decisão do STJ. Diz aqui, para fins de aferir-se o cabimento de agravo de instrumento, independentemente do nome do provimento jurisdicional agravado, basta que este possua conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo à parte. Olha só, primeira questão que foi mencionada aqui é algo que eu já expliquei para vocês num slide anterior. Pouco importa o que? O nome dado ao provimento jurisdicional pelo juiz. Pouco importa o título que o juiz deu para ele. O que importa é o quê? É o analisar o conteúdo daquele pronunciamento judicial. Se o conteúdo for de sentença, ele é sentença. Se o conteúdo for de decisão interlocutória, é decisão interlocutória. Se o conteúdo for de despacho, é despacho. E aqui continua da seguinte maneira. Na hipótese, o tribunal, da origem, afirmou que o ato combatido na origem não tinha conteúdo decisório, tratando-se de despacho de mero expediente, porque apenas determinara a intimação do exequente recorrido para o fornecimento de dados bancários para o crédito de saldo remanescente não liberado anteriormente, cuja titularidade já havia sido definida em anterior manifestação judicial. Então, pessoal, olha só, sempre que não houver conteúdo decisório, sempre que eu tiver um pronunciamento jurisdicional que não causa prejuízo à parte, eu tenho o quê? Eu tenho um despacho. É justamente o que eu coloquei nesse slide aqui para vocês. Sem conteúdo decisório e sem prejuízo a qualquer das partes. O despacho, ele só quer fazer o processo andar. O despacho, ele só quer dar movimentação ao processo. Só isso. E agora vamos aqui para o parágrafo 4º, o último parágrafo desse artigo. Aqui diz que os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Então, os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Pessoal, primeira questão que eu vou fazer aqui de observação. No caput, nós vimos que tem 3 pronunciamentos do juiz: sentença, despacho e decisão interlocutória. Nós vimos, então, que não é pronunciamento do juiz o ato meramente ordinatório, tá certo? Então, vamos começar com isso em mente. O ato meramente ordinatório, nós estamos aqui estudando algo que vai ser praticado por quem? Por um servidor, tá certo? Por um servidor, como uma juntada, uma vista obrigatória. Você imagina, por exemplo, a parte peticiona um documento e esse documento precisa ser juntado aos autos. Imagina que o servidor tivesse que esperar o juiz despachar falando assim, ó, junta o documento, tá bom? Junta a petição nos autos. Poxa vida, convenhamos, isso aqui atrapalharia o andamento da marcha processual, não atrapalharia? O processo não seria célere se o juiz tivesse que despachar toda vez mandando o servidor juntar a petição que a parte protocolou. Não, poxa vida, servidor, vai lá, já junta de imediato, não precisa esperar o juiz despachar mandando você juntar. Da mesma forma, olha, imagina que é necessária ali a vista das partes, foi juntado um documento, foi juntado, por exemplo, uma perícia, e aí as partes precisam se manifestar sobre aquele arquivo que foi juntado aos autos. Poxa vida,
abre vista às partes para elas se manifestarem. Não precisa do juiz despachar mandando as partes terem vista. O servidor já sabe que é natural. A vista obrigatória, a juntada, enfim, atos puramente destinados a dar andamento regular à marcha processual, sem absolutamente qualquer conteúdo decisório. Então, o que eu constei aqui para vocês? Atos meramente ordinatórios são atos sem conteúdo decisório que buscam apenas dar andamento à marcha processual. Eles podem ser praticados aqui pelos servidores independentemente de despacho anterior do juiz. E olha, vou destacar de outra cor o que eu coloquei aqui no final. Eles são praticados administrativamente pelo cartório ou secretaria. Olha só, no caput nós vimos que pronunciamentos do juiz são sentenças, decisões interlocutórias e despachos. O ato meramente ordinatório não estava lá, portanto, o ato meramente ordinatório não é o pronunciamento do juiz. Dessa forma, nós enxergamos que o ato meramente ordinatório é um ato administrativo, olha só. Administrativo praticado pelo servidor. Se você está estudando, por exemplo, para ser escrevente técnico judiciário, você está estudando para praticar no futuro atos administrativos como escrevente técnico judiciário. Você está estudando para praticar ali atos ordinatórios no futuro, naqueles processos nos quais você atuar como servidor. Então, um ato meramente ordinatório, ele não tem conteúdo decisório, ele só busca dar andamento à marcha processual e ele é praticado pelo servidor independentemente de despacho anterior do juiz. Porque como o ato meramente ordinatório, ele só busca ordenar o processo, dar andamento, organizar a marcha processual, e considerando que no artigo 203 caput, ato meramente ordinatório não é pronunciamento do juiz, nós temos que eles são aqui atos administrativos, praticados pelo cartório ou secretaria. E eu quero trazer aqui para vocês uma informação relevante, que é o quê? Saibam que o fundamento desses atos meramente ordinatórios está na Constituição. O artigo 93, inciso 14 da Constituição, diz que os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. É justamente o que? O ato meramente ordinatório. São atos destinados ali ao mero andamento do processo sem qualquer conteúdo decisório e independentes de qualquer despacho anterior do juiz. Aí eu te pergunto então, questão interessante, e aí, cabe recurso contra o ato ordinatório? Não gostei do que o servidor fez, não devia ter feito isso. E aí, eu posso recorrer contra o ato meramente ordinatório? Óbvio que não, né? O ato meramente ordinatório não é do juiz, o ato meramente ordinatório, ele é do servidor. Então, o que dá para fazer quando eu não concordo? Considerando aqui que não cabe recurso contra esses atos meramente ordinatórios. O que dá para fazer é o quê? É usar essa expressãozinha que está em laranja na tela de vocês. Olha, e revistos pelo juiz quando necessário. Então, se a parte não gostou, discordou ali do conteúdo do ato, o que ela deve fazer? Ela deve pedir a revisão do ato para o juiz, ok? Então, não cabe recurso contra o ato meramente ordinatório. O que cabe é um pedido de revisão para o juiz. Então é isso, pessoal. Vocês viram que foi uma aula com muito conteúdo, né? Se você acompanhou até aqui, é porque você gostou do conteúdo, né? Por favor, compartilhe com os amigos, se inscreva, curta os vídeos e nos ajude a crescer. Nos vemos na próxima aula.